Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre Salomão. E nesse último bloco, a gente dá continuidade no terceiro, estamos falando um pouco sobre algumas coisas que Salomão teve que abrir mão em alguns tipos de aliança que ele fazia para consolidar o reino. Nós falamos aqui, e existia talvez até levantamos talvez aqui um debate de um certo saudosismo, porque na época do que nós éramos um grande reinado, a prosperidade do reinado e a paz que Salomão viveu foi algo talvez nunca antes visto, porém é até esquisito de algumas pessoas que eu estava conversando e até pesquisando sobre isso. Ele casou com a filha do faraó, tipo assim, poxa, um dia desse era escravo, agora está casando. É esquisito de você ver algumas situações dessas. André, é paradoxal, né? Trazendo para os dias de hoje, vamos fazer uma analogia. Você é pastor dentro de uma comunidade onde o tráfico comanda. Isso é uma boa analogia. Né? O tráfico comanda, o dinheiro rola, e você é pastor, precisa o telhado da igreja, o vento levou, quebrou, e o chefe do tráfico fala para você, pastor, está aqui 20 mil reais para o senhor consertar o telhado da igreja, está aqui um dinheiro para o senhor, eu vejo que o senhor está aí, e a comunidade, o tráfico, ele influencia na comunidade, o tráfico faz festa no dia das crianças, o tráfico compra o remédio, compra o gás que acabou, há um governo, um pseudo-governo dentro da própria comunidade, e eu conheço pastores, eu faço trabalho, eu vou com pastores amigos meus, fazer trabalho social, e eu vejo, eu pergunto, pastor, como manter, é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina entre fazer aliança ou estar influenciando. Então, o que é que esse pastor faz? Ele pega esse dinheiro, porque se ele não fizer aliança com o tráfico, ele não vai ter como pregar o evangelho. Ele não. Esse pastor, ele tem relacionamento com o tráfico, mas é um relacionamento de ele, pastor, e o tráfico está ali. Ele ora pelos traficantes, ele para. Eu tive dentro da comunidade, ele falou assim, ó, para agora, para a venda de tudo, pode baixar o armamento, nós vamos orar por vocês agora. Mas ali é uma luta de reino, uma luta de governo. Que comunhão há entre as trevas e a luz. Então ele começa a orar para Deus modificar a vida daqueles jovens, para que eles abandonem aquele sistema de vida que está ali. Então o pastor, todo pastor, eu já vi casos de pastores que infelizmente foram assassinados porque se corromperam nessa aliança e ultrapassaram essa linha, ao invés de ter um relacionamento, como você falou, com esses líderes, ele começou a se contaminar e recebeu deles. E quando você recebe alguma coisa, você se compromete. Aí se comprometeu, pastor, esconde a droga para mim, pastor, esconde o armamento atrás do púlpito. E aí esse que é o problema, quando ultrapassa essa linha. Jesus, o diabo queria fazer uma aliança com Jesus. Olha, me adora. Me adora porque eu vou te dar tudo isso. Jesus falou, Satanás, para trás de mim, somente o Senhor teu Deus adorarás. Então, acho que a aliança, eu concordo, o pastor tem que ter, a igreja tem que ter relacionamento com a sua comunidade. Mas até que ponto esse relacionamento vai? Até que ponto eu estou me relacionando e eu deixei de me relacionar para me contaminar? Claro que a igreja não pode se isolar. A igreja tem que ser um lar acolhedor, mas onde as pessoas queiram abandonar a prática. Qual é o valor do evangelho pregado por um pastor quando ele aceita o dinheiro de um traficante para fazer a obra da igreja? Esse pastor, nesse momento, perde toda a qualidade perante esse traficante, porque esse traficante vai olhar para ele, vai olhar com ele, mas não mais como alguém de Deus, mas alguém como negociador com ele, perdeu o valor. Por exemplo, o André disse um negócio na palavra dele aqui, que Salomão teve que fazer aliança. Eu digo, bom, peraí, a pergunta aqui, teve? Ele é obrigado a fazer alianças para cumprir um projeto de Deus, alianças espuras, alianças antibíblicas, alianças que Deus condenava. Então, Salomão teve que fazer, entendeu a expressão? Ele teve para cumprir o projeto de Deus na vida dele, ele teve que fazer acordos que não eram bíblicos, e a gente que Deus condenava. Era talvez o chamado dele fazer a consolidação pela qual ele fez ou não? Aí ele já levanta por isso. Quando alguém diz que tem que fazer alguma coisa para cumprir o projeto de Deus na vida dele, e esse acordo é um acordo que biblicamente não é aceitável, é antibíblico, a Bíblia mostra que não pode, até onde isso ele teve que fazer? Aí eu paro, porque aí eu questiono. Ninguém tem que fazer alguma coisa para cumprir o projeto de Deus. Aonde ele tem que fazer, ele vai precisar matar, enganar, roubar, se associar, pecar contra a palavra de Deus. Por exemplo, pastor aí, a minha palavra é essa. Deus não ia me permitir jamais que eu fosse ser pastor de uma área dessa aí, porque jamais eu iria dar frutos para Deus ali, porque eu não receberia um dinheiro, um dízimo, uma oferta de alguém que, fruto de droga, tudo, a qual eu prego contra. Eu não estaria apto, e se Deus me mandasse para lá, eu ia dizer, Deus, tem alguma coisa errada. Porque se eu for para lá e tiver que fazer aliança, eu não sou a pessoa certa para fazer o projeto de Deus. Seria essa a única maneira de pregar? Seria Salomão, o único jeito de Salomão consolidar o reino de Israel fazendo esse tipo de aliança? A gente levanta essa pergunta. Um irmão que faz um trabalho de recuperação também de dependentes químicos, né? Ele compartilhava um dos exemplos, né, de tantos desafios que ele tem lá, de um
ele compartilhava que o irmão está trazendo para ele de uma pastora do local lá que orava pelo pessoal antes de fazer o ganho deles, né? Então, eu acho que às vezes a gente olha do lado de fora e, com base nos nossos pressupostos, e a gente, de fato, de primeira a gente diz, não, nunca faria isso, eu nunca tomaria esses 20 mil reais, eu nunca... Do lado de fora, com os nossos pressupostos, a gente avalia assim. E eu não estou justificando a maneira como ela fez, mas a gente vive uma realidade tão gritante, tão louca, do que a gente chama de protestantismo hoje no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, que, assim, na cabeça desses indivíduos, né, dentro dos pressupostos que eles têm, eles não veem o equívoco nisso. Os meios justificam tranquilamente e aceitam propinas, aceitam, enfim... Eu não estou dizendo que sejam certos. Não, você está falando que é o pensamento dele, não. Pastor, ou eles acham que... Não, o traficante, eles se baseiam em pressupostos particulares, sobre eles se defendem, cristaliza-se essa compreensão que a gente tem aqui. O nosso juízo que a gente está tendo, infelizmente, não se estabelece no juízo deles e muitas vezes eles sim negociam, sim aceitam, sim fazem uma série de coisas que a gente, obviamente... Assim, para corroborar até o que o pastor está falando, às vezes eu concordo. E eu já vi até pastores que vieram aqui no Antenados para você entender como eles participam e têm um entendimento segundo seus próprios pressupostos, como falou o pastor, de cara, pastor, olha aqui para a gente, para a segurança, que a gente vai invadir outro local. Se ele soubesse que o que ele está fazendo já é errado, ele nem pediu oração para o pastor. Então, assim, ele pensa que não, isso aqui é algo correto ainda, eu estou pedindo trabalho. É o dia a dia, cada um tem que ralar do seu jeito. Então, olha só, claro, existem também outros que sabem e testam. O chefe dali, ele conhece Bíblia, ele sabe, a maioria tem histórico. Eles fazem até teste com o pastor. Quando chega um pastor novo, eles vão lá e falam, pastor, se o pastor aceitar, eles falam, esse pastor não serve. Eles sabem, eles respeitam esse limite. Eu tive há 15 dias atrás dentro de uma comunidade na Zona Oeste e eu vi, o pastor chegou, o pastor mora dentro da comunidade e ele lida com aqueles jovens, lida com o tráfico, mas não se contamina, ele tem respeito. Eu vi, ele chegou, eu não posso fazer isso porque eu não sou da comunidade, mas esse pastor chegou na hora e falou, ó, para a venda agora, acabou, ninguém vende mais droga, nós vamos agora orar. Pode guardar o armamento, abaixa o armamento, e eu vi. E isso, quem é que faz isso, sem autoridade de Deus? Se ele não tivesse ali uma autoridade de Deus e não tivesse uma moral perante aqueles jovens ali, ele não poderia fazer isso, que ninguém... pastor, quem é o senhor para falar isso? Se o senhor leva dinheiro também. Mas ele chegou com autoridade e falou, olha, vamos orar. E quando o pastor orou, não orou, Senhor, que hoje a venda seja melhor, que a produtividade seja melhor. Guarda esse grupo que vão lá, vai lá assaltar. Isso, esse que é o cuidado, a mira do fuzil esteja alinhada. Não, o pastor falou que esses jovens se convertam, que eles abandonem esta prática, que eles possam ter um encontro real com o Senhor. Uma oração modificando a história, porque a igreja está para influenciar. O que Deus queria de Israel é que Israel convertesse as nações circunvizinhas, que as nações abandonassem Dagon, Astarote, aqueles deuses. Obrigatoriamente precisa fazer alianças com eles. Não precisava. Que adorasse ao Deus único chamado Jeová, mas Israel, ao contrário, Israel se contaminou com aquelas nações. Eu acho que a gente precisa trazer um aprendizado aqui sobre o que é um tratado e o que é uma aliança. Senão a coisa fica muito confusa. Nós temos que estabelecer tratados. O que é um tratado? Até onde você vai, até onde eu vou, o que podemos fazer ou não. Perfeito. Acabou. Aliança já não. Aliança subentende ações em conjunto. Pacto. A gente não pode ter pacto com quem não tem o mesmo Deus que o nosso. Eu acho que o problema está aí. Está se confundindo tratado com aliança, e assim como Salomão confundiu as coisas. Ele confundiu as coisas, né? Tem muita gente se confundindo até hoje, entendeu? Na verdade, voltando de novo lá para a comunidade, o pastor tem que respeitar o limite deles, o pastor tem que saber onde termina o limite dele, não pode interferir, ele tem que ser sábio nesse aspecto, pedir a Deus sabedoria, mas ele tem que ter aquilo que você falou, um tratado de bom relacionamento. Sim. Como nós temos que viver bem com a nossa comunidade? Eu tive numa determinada congregação nossa, comunidade, não sei citar o nome, não, enfim. A igreja é toda blindada de ferro, porque o terreno é todo da igreja, só que os traficantes falaram, olha, por favor, não feche esse corredor. Esse corredor aqui ao lado, são 2 corredores. Você é do patrimônio da igreja, mas não feche, que aqui é a nossa passagem. O tratado foi esse. Então, tá bom. Ó. Então, vocês não vendem aqui o meu horário de culto, Aqui a igreja está aberta, quem quiser entrar, pedir uma oração, pô, entra, tranquilo. Quer aceitar Jesus, aceite. Não quer, paciência. Vamos esperar outra oportunidade. Agora, o que a igreja fez? A igreja não fechou, cara. Está entendendo? A igreja não fechou. Isso. Porque se ela fecha, morre todo mundo. Então, vai lá. Agora,
É muito interessante quando a gente chega lá para pregar, porque a gente não sabe quem é diácono e quem é os caras do tráfico. Mas vai dando toque da entrada até quando chega a paz do Senhor, pastor. Outro dia chega a paz do Senhor, rapaz, um R15, mano, gigante. Eu fui lá poucas vezes, fui 2 vezes. Mas é muito interessante o que ele falou para mim: olha, Alexandre, eu tenho um tratado aqui. Eu não tenho aliança com esses caras. Eu tenho um tratado. Eles me respeitam, eu respeito eles. E eles sabem que essa aqui é uma casa aberta para todos os povos. Ponto. Ok, isso é perfeito. Para mim, esse aí é o... O negócio era Salomão entender isso. Ele foi difícil. A gente está com 1 minuto para terminar o programa. Acho que ele falou muito sobre uma lição muito grande que de fato a gente toma da vida dele, é que independente se você é a pessoa mais sábia do mundo, se Deus te chamou para fazer algo, se Ele te deu um objetivo, você tem um sonho e um chamado dele, não é necessário fazer alianças erradas, que não sejam sábias, para alcançar aquilo que Deus falou que você iria alcançar. Porque mais cedo ou mais tarde Ele vai fazer, assim como talvez o povo de Israel, e Deus tinha em mente colocar um rei talvez ali para unificar o povo, mas o povo quis na sua ânsia de fast food, ser rápido, de imediatismo, queria ter um rei, levantou Saul e quebrou a cara. Às vezes pode acontecer com você também. Deus colocou um sonho no seu coração, colocou um propósito, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora não queira colocar as carroças nas frentes dos burros não, porque pode dar problema, tá bom? Obrigado pela sua audiência. No que vem a gente dá continuidade na nossa série de Grandes Reis de Israel. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados. Até o próximo programa. Tchau, tchau.